Nosso trabalho é dependente da sua participação. Caso não seja inscrito, inscreva-se, comente e compartilhe. Eu estava morando e trabalhando em Hong Kong, e um dia encontrei um caroço neste lado do meu pescoço. Quando fui ao médico e eles fizeram uma biópsia, descobriram que era linfoma, que é um tipo de câncer linfático. Fiquei muito chocada e surpresa. Então, ao longo de um período de 4 anos, desenvolvi muito medo desse câncer. Eu estava acompanhando tudo, pesquisando sobre isso, e comecei a viver minha vida apenas tentando me livrar desse câncer que estava em meu corpo. Mas eu continuei piorando, ficando mais fraca e mais fraca. Naquele ponto, os médicos disseram que era tarde demais para qualquer coisa. Meu corpo já estava muito debilitado. Eles me falaram que eu tinha apenas 3 meses de vida. Então fiquei desejando que isso fosse um pesadelo. Meu corpo não estava absorvendo nenhum nutriente. Eu pesava 38,5 kg e parecia um esqueleto. Meus pulmões estavam cheios de fluido, e os tumores no meu corpo estavam por todo o meu sistema linfático. Eles eram do tamanho de bolas de golfe. Em 1º de fevereiro de 2006, entrei em coma. A enfermeira me deu uma grande dose de morfina porque eu não conseguia dormir nem fazer nada há muitos dias, por causa do líquido nos meus pulmões. Eu estava com tanta dor e tanto desconforto. No dia 2 de fevereiro pela manhã, eu não acordei. Foi então que os médicos disseram à minha família que aquelas eram minhas últimas horas e que meus órgãos estavam parando de funcionar. Eu estava passando pelo processo de morte. Mas o que todos ao meu redor não sabiam era que eu havia deixado meu corpo e me sentia incrível. Eu podia ver, sentir e ouvir tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Eu me sentia leve e livre, e toda dor e todo medo se foram. Era algo que eu chamo de amor incondicional. Nunca senti nada assim na minha vida física antes. Eu estava ciente do meu corpo deitado naquela cama de hospital, mas meu corpo parecia tão pequeno, indefeso e sem vida comparado a como eu estava me sentindo naquele momento. Eu queria que minha família soubesse que eu estava bem. Na verdade, eu estava melhor do que bem. Eu me sentia fantástico, mas não havia como eu me comunicar com eles. Eu conseguia ver e ouvir tudo o que os médicos estavam fazendo, como se estivessem tirando fluido dos meus pulmões. Era muito diferente de ter olhos físicos, era mais como se eu tivesse uma visão periférica de 360 graus. Eu podia estar ciente das coisas que aconteciam atrás, nas laterais, em cima, embaixo, em todos os lugares, e além dos muros. Eu estava vendo e ouvindo conversas acontecendo fora do quarto do hospital. Meu marido estava conversando com o médico do lado de fora, a cerca de 12 metros de distância do quarto em que eu estava, e eu conseguia ver e ouvir tudo. Eu podia até ver e estar ciente de que meu irmão, que estava morando em um país diferente, ele estava morando na Índia na época, estava com pressa para pegar um avião e vir me encontrar porque queria chegar até mim antes que eu morresse. Lembro-me até de pensar, nossa, é melhor eu não morrer até ele chegar. Assim como muitos de nós que crescemos nos anos 60 e 70, eu acreditava que a ciência era o caminho para a verdade. Embora quisesse acreditar em muito do que ouvi na minha igreja metodista enquanto crescia, sobre a vida após a morte, sobre Deus e o poder da oração, meu trabalho na ciência, especialmente por ter seguido carreira em neurocirurgia, me fez questionar como a consciência poderia sobreviver à morte do cérebro no corpo. Lecionei por cerca de 15 anos na Harvard Medical School, o que acabou preparando o cenário para minha experiência de quase morte. É importante ressaltar que nunca entendemos por que isso aconteceu. Quando cheguei ao pronto-socorro, os médicos ficaram muito alarmados com a rapidez com que meu estado piorou.
Fiquei em coma profundo por mais de 3,5 horas, com convulsões generalizadas, e no dia seguinte descobriram, pela microbiologia, que era meningite bacteriana grão-negativa causada por E. coli. Eles me deram 3 antibióticos intravenosos poderosos e me colocaram em um ventilador. Passei aquela semana sem realmente mostrar nenhum sinal de melhora. Então, no final de uma semana, os médicos fizeram uma reunião familiar no 7º dia de coma. Era uma manhã de domingo, quando disseram que eu tinha passado de 10% de chance de sobrevivência para 2% de chance. Infelizmente, eles acreditavam que, se eu estivesse naquela categoria de 2% de sobreviventes, isso nunca se traduziria em uma recuperação significativa. Foi por isso que sugeriram parar com os antibióticos e deixar a natureza seguir seu curso, deixar a infecção correr e me deixar ir. Estava em coma profundo demais para ter qualquer experiência, especialmente considerando que a tomografia e a ressonância magnética mostravam danos extensos. E, ainda assim, o exato oposto é o que experimentei. A jornada começou com o que chamo de visão do olho da minhoca. Fui resgatado por uma luz branca que girava lentamente. Inicialmente, aquele portal levava para o que eu chamo de Vale do Portal. Era muito mais real do que este mundo, fazendo este mundo parecer um sonho. Isso é algo que as pessoas têm dificuldade de entender, pois acham que este mundo é a dura realidade. No entanto, aquele mundo é muito mais real do que este. Foi tão refrescante e reconfortante que não consigo colocar em palavras. Logo depois, tive a sensação de uma brisa suave de verão soprando. Foi minha primeira consciência da presença divina naquela força infinitamente amorosa, que tantos outros que passaram por experiências de quase morte, de todos os continentes, culturas, sistemas de crenças e milênios, descreveram. Esse tipo de reino é de onde vêm nossas religiões e tudo isso. Para mim, parecia muito, muito real. Na verdade, parecia mais real do que essa realidade física. Era como se minha consciência estivesse se expandindo mais e mais, como se estivesse passando por diferentes níveis. Depois de um tempo, comecei a deixar esse nível físico. Quando deixamos nosso corpo físico, deixamos para trás tudo que está associado a ele. Nossa biologia, nossa voz, nossa raça, nossa religião. Tudo isso fica para trás. O que atravessa é apenas essência pura, espírito puro ou amor puro. Podemos chamar do que quisermos. Então, comecei a encontrar a essência de um espírito de outras pessoas que me eram familiares, como meu pai, que morreu há 10 anos. Senti sua presença ao meu redor e, embora ele não estivesse em seu corpo físico, eu o reconheci imediatamente. Foi literalmente como se a energia dele e a minha se fundissem, e eu senti: "Ah, pai, é você." Eu simplesmente sabia, e nem estávamos falando um com o outro. Não precisamos explicar quem somos. Sabemos o que o outro está sentindo imediatamente, sem palavras. Quando eu era criança, meu pai e eu tínhamos um relacionamento muito turbulento porque eu me rebelava contra minha cultura. Venho de uma cultura onde as mulheres são consideradas cidadãs de segunda classe. Então, meu pai e eu tivemos muitos conflitos, e eu até fugi de um casamento arranjado. Quando ele faleceu, sempre pensei que o havia decepcionado, que o havia desapontado como filha. Mas agora, aqui estava ele do outro lado comigo, e tudo que eu sentia dele era puro amor incondicional. Eu senti que ele entendia porque eu era do jeito que eu era. Foi simplesmente a sensação mais incrível. Então, senti que estava cercada por outros seres, e não os reconheci todos desta vida. Mas eu sentia que era amada incondicionalmente por eles e que estavam lá para me proteger e ajudar. Comecei a entender que sempre fui protegida, mas não só eu, todos nós somos. Mas não percebemos, não sabemos disso. Fiquei surpresa com o incrível poder do amor que senti por milhares de seres ao meu redor indo para a névoa com suas cabeças baixas, murmurando, mini rezando. Lembro-me dos coros angelicais acima que alimentavam toda essa bela dança e alegria, servindo como um portal para níveis cada vez mais altos. Todo o caminho até o que eu chamo de núcleo, uma escuridão infinita, mas transbordante de amor incondicional daquela fonte divina. Eu passava por esses níveis,
às vezes caindo de volta para aquela visão de minhoca, mas conseguia navegar de volta, lembrando do som que a música fornecia como portais para atravessar. E toda vez que eu entrava no núcleo, me diziam: você não está aqui para ficar. Você vai voltar. Mas nós vamos te ensinar muitas coisas. E então, muita coisa aconteceu desse lado. Mas cheguei a um ponto em que senti que tinha uma escolha: voltar para o meu corpo ou ficar do outro lado. Nenhuma parte de mim queria voltar, porque meu corpo estava doente e morrendo. Eu estava sofrendo aqui, e minha família estava sofrendo, cuidando de mim. Mas foi como se eu tivesse entrado em um estado de clareza, onde então entendi por que eu estava doente. Entendi como tantos pensamentos, decisões e escolhas que fiz na minha vida me levaram até aquele ponto, quando eu estava deitada naquela cama de hospital. Percebi que havia vivido uma vida de medo, em vez de uma vida de paixão, alegria e amor. Eu nunca permiti que minha alma, meu espírito, se expressasse e fosse tudo o que veio aqui para ser. Percebi que era mais poderosa do que jamais soube ou acreditei. Então, naquele estado de clareza, recebi a mensagem de que agora eu sabia a verdade de quem realmente sou, e que deveria voltar. Se eu escolhesse voltar para o meu corpo, ele iria se curar. Foi nesse ponto que senti que meu pai estava me dizendo: você precisa voltar. Ainda não é sua hora. Foi então que fiz a escolha de voltar. Comecei a entender que tinha um propósito maior a cumprir, algo muito maior. E eu não sabia o que era. Não tinha ideia. Mas entendi que tudo o que eu tinha que fazer era ser eu mesma e viver minha vida sem medo, e meu propósito se desdobraria diante de mim. Foi nesse ponto que comecei a sair do coma. Minha família e todos ao meu redor ficaram realmente chocados, mas muito felizes porque meus olhos estavam se abrindo. Era como se eu tivesse um pé de cada lado. Eu ficava dizendo a eles: papai está aqui, papai está me dizendo que não é minha hora, que eu vou ficar bem. Eu repetia isso várias vezes, e eles ficavam se perguntando o que estava acontecendo. O médico basicamente disse à minha família: não criem esperanças, porque ela ainda está em estado crítico. Às vezes acontece. Então, o médico disse: essas são as drogas que estão mexendo com a mente dela. Ela está alucinando. Mas então eu disse ao médico: você não é o médico que tirou o fluido dos meus pulmões por volta das 4 da manhã. E foi quando ele disse: mas você estava em coma. Você não podia saber disso. Então, ele ficou realmente chocado e começou a se perguntar o que estava acontecendo. Eu disse ao meu marido: ele não é o médico que disse que eu não vou nem passar a noite. E meu marido disse: você não poderia ter ouvido isso. Ele disse isso para mim do lado de fora do quarto, no corredor, perto do posto de enfermagem. O que começou a acontecer nos dias seguintes foi que os tumores continuaram a diminuir. Os médicos simplesmente não conseguiam entender. Eu tive que começar a ficar um pouco mais forte e sair da cama. E dentro de 3 semanas e meia eles não conseguiram mais encontrar nenhum vestígio do câncer. Em 5 semanas, eles me deixaram ir para casa para viver minha vida sem câncer. E isso foi há 14 anos e meio. E então eu voltei para este mundo. Quando acordei naquela cama de UTI, no 7º dia de coma, tudo o que eu sabia era onde eu tinha estado. Meu cérebro estava tão destruído que eu ainda não tinha lembranças da minha vida antes. Enquanto eu estava saindo do coma e me desentubaram pela primeira vez, eu ainda não reconhecia os entes queridos ao lado da cama. No entanto, esse reconhecimento retornou muito rapidamente, literalmente ao longo de algumas horas. Minhas memórias estavam ainda mais completas do que antes do coma, o que foi um verdadeiro choque. Tudo mudou tremendamente, de maneira inexplicável. Esse é um dos pontos destacados no relatório de caso sobre meus registros médicos. Não é algo que se vê com frequência, ou mesmo raramente. Na verdade, simplesmente não se vê.
As opiniões dos médicos eram muito variadas. Uma coisa em que todos concordavam era que eu tive muita sorte de estar viva. Todos concordaram que eu deveria ter morrido. Um dos meus médicos disse que todas as coisas que eu tinha experimentado, o que eu disse que estava acontecendo do outro lado, como ver meu pai e tudo, eram alucinações do meu cérebro e efeitos das drogas mexendo com minha mente. Mas a parte que os médicos e outros profissionais de saúde não conseguiram explicar foi como consegui ver meu irmão, como soube que ele estava em um avião vindo me ver e como ouvi os médicos. O médico que estava me tratando disse: "Você não é a primeira pessoa a me contar uma história dessas." Ele mencionou que já ouviu outros pacientes que tiveram a experiência de cruzar para o outro lado. Uma vez fui entrevistada por um jornal local, e o jornalista me perguntou: "Seu médico estaria disposto a confirmar tudo o que aconteceu?" Eu respondi: "Sim, ele acreditou completamente em mim." Mas quando o jornal o entrevistou, ele não disse tudo da mesma forma que havia me dito. Ele estava muito envergonhado para falar publicamente. Muitos anos depois, outro médico me disse: "Sim, se dissermos essas coisas publicamente, podemos ser ridicularizados e até perder nossa licença." A verdade é que o ceticismo de mente aberta é um ingrediente absolutamente importante nessa busca. Eu diria que eu era a minha pior cética. Passei 54 anos da minha vida com uma visão de mundo científica muito convencional. No entanto, minha jornada do coma para uma neurocirurgiã interessada em explicar a consciência me proporcionou um número tremendo de lições que me ajudaram a entender que muito do que pensávamos estava completamente errado. Descobri que nos 11 anos em que trabalhei com muitos cientistas ao redor do mundo, interessados na consciência, havia tremendas evidências disponíveis para todos nós que estudamos coisas como a vida após a morte, parapsicologia e a realidade de fenômenos como telepatia, visão remota e experiências fora do corpo. Todos esses fenômenos de consciência unem ciência e espiritualidade, explicando a consciência de uma forma muito mais satisfatória do que a ficção sombria e insignificante da explicação materialista. Portanto, é essencial estudar esses fenômenos diretamente. Meu nome é Din Hadi e sou o cientista-chefe do Instituto de Ciências Noéticas, IONS, em Petaluma, Califórnia. Se você não sabe o que é o IONS, talvez esse filme não seja para você, pois pode ser tarde demais. O Instituto de Ciências Noéticas é dedicado ao estudo da natureza da consciência. Faz parte de um espectro de experiências que incluem fenômenos psíquicos, místicos, déjà-vus, clarividência e precognição, entre outros. Essas experiências são, na verdade, muito comuns, não apenas em termos de crença, mas no que as pessoas realmente vivenciam. A próxima pergunta é: por que não encontramos departamentos de pesquisa psíquica em todas as universidades? A resposta está no fato de que, no mundo moderno, seguimos um certo conjunto de suposições sobre a realidade, algo que um filósofo chamaria de materialismo. Essa é a ideia de que tudo o que conhecemos, incluindo a mente, é composto de matéria e energia. Dessa perspectiva, a ideia de que aspectos da mente ou consciência podem transcender o espaço e o tempo, como nas experiências místicas e psíquicas, é considerada impossível. A crença predominante é que não é possível que partes da consciência se estendam além do cérebro. Portanto, a única maneira de entender essas experiências, dentro dessa visão, é considerar que elas são inventadas, coincidências ou têm alguma outra explicação mundana. Um dos problemas da ciência materialista é que ela continua buscando explicações em um mundo puramente material. Por exemplo, se você examina o cérebro físico e parte do pressuposto de que ele é responsável pela criação da consciência, você pode medir várias atividades, como em ressonâncias magnéticas funcionais, magnetoencefalografias ou eletroencefalogramas espectrais. No entanto, se você acredita que essas medições vão explicar tudo sobre a consciência, está claramente enganado. Desculpe, mas essa resposta não está lá.
É importante esclarecer que o cérebro e a mente, ou o cérebro e as experiências internas, estão claramente interconectados. Existe uma relação entre a atividade cerebral e nossa experiência subjetiva. No entanto, essa relação não esclarece a direção causal. A suposição comum é que o processamento cerebral é a causa da consciência. Mas essa é uma inferência difícil de justificar, pois pode ser que a relação seja inversa. Na verdade, isso leva à ideia de que o cérebro não gera consciência, mas sim que ele recebe consciência ou atua como um filtro que, de alguma forma, conecta a consciência a algo lá fora. É semelhante a ligar um rádio e ouvir música, mas não abrir o rádio esperando encontrar pequenas pessoas tocando instrumentos dentro dele. O que acontece, na verdade, é que o rádio está recebendo informações de outra fonte. Desde criança, eu era intrigada pelo mundo físico e pela pergunta: o que é a mente? Assim, segui em frente e obtive meu doutorado em neurociência, começando a realizar pesquisas em neurociência de reabilitação. Trabalhei com crianças com paralisia cerebral, pessoas que sofreram derrames e pacientes com doença de Parkinson, tentando encontrar novas terapias para ajudá-los a se movimentar melhor e a reabilitar suas funções cerebrais. Embora tenha me agradado, em determinado momento da minha carreira, tive uma experiência em um retiro de meditação que transformou completamente minha compreensão da consciência. Comecei a duvidar, sentindo que havia mais na consciência do que eu inicialmente pensava. Todos dizem que o cérebro é fundamental para nossa consciência corporal, e isso é amplamente aceito. No entanto, ao examinar outras pesquisas, como as relacionadas a experiências de quase morte, descobrimos que, quando alguém sofre uma parada cardíaca e seu cérebro para completamente, essas pessoas ainda mantêm a consciência e, muitas vezes, têm experiências que vão além disso. Elas conseguem observar tudo ao seu redor de uma perspectiva externa ao corpo. A questão é que, se não há atividade cerebral em todo o córtex, nem mesmo alucinações poderiam ocorrer. Os neurocientistas materialistas precisam lidar com isso, e um dos argumentos que eles apresentam é que a experiência pode ter ocorrido enquanto ainda havia um pouco de atividade cerebral, levando as pessoas a pensar que estava acontecendo no meio do coma. No entanto, é possível demonstrar, com base no que essas pessoas relataram, que elas estavam definitivamente em um coma profundo, sem atividade cerebral, e ainda assim observando eventos ao seu redor de maneira que seria impossível mesmo com um cérebro normal. Você tem estudado a questão de maneira equivocada. O cérebro não gera a consciência, mas atua como um transceptor ou filtro. Essa ideia não é nova. Ela remonta a mais de 100 anos, com pensadores como William James, um renomado psicólogo de Harvard. Outro defensor dessa teoria foi F.C.F. Schiller, assim como Aldous Huxley, que escreveu Portas da Percepção. Huxley reconheceu que a consciência é muito mais profunda do que algo que é apenas produzido localmente pelo cérebro. Então, neste momento, o cérebro filtra tudo através dos 5 sentidos, e, por isso, eu vejo você e o que está ao meu redor quase como um simples fio d'água, como alguém disse, do que realmente está disponível para eu perceber. A ideia que William James apresentou é que, quando se tem uma experiência mística ou uma experiência de quase morte, esses filtros no cérebro são parcialmente removidos. No entanto, na consciência física normal, esses filtros estão presentes por um bom motivo: para nos ajudar a funcionar neste mundo físico. É evidente que o que percebemos com nossos sentidos comuns e no cotidiano não representa o mundo em sua totalidade. É mais como uma caricatura do mundo. Estamos captando apenas uma fração do espectro eletromagnético, que varia de 0 Hz até basicamente infinito, limitando-nos a uma fatia muito fina. Isso se aplica a cada um dos nossos sentidos. Assim, obtemos pequenos fragmentos de um mundo energético ao nosso redor, e a partir disso, construímos a realidade que percebemos. Portanto, nossa percepção do que está fora, nossa visão comum, é uma construção. Nós sabemos disso, e é fácil de demonstrar. Isso,
É claro, levanta a pergunta: e o que é o mundo real? Como ele realmente é? E isso se torna muito mais difícil de discutir quando consideramos que, sob certas condições de meditação ou experiências transformadoras que podem ocorrer espontaneamente, muitos místicos relatam que vivenciam o mundo como ele realmente é. Uma das coisas que ocorre com muitas pessoas que vivenciam uma experiência de quase morte, é que, ao retornarem, descobrem que possuem habilidades psíquicas que nem sempre desejam. Às vezes, essas habilidades podem até causar medo. O que estudamos, em última análise, são as experiências. As pessoas relatam experiências estranhas, como sonhos precognitivos e pressentimentos sobre eventos iminentes, além de experiências telepáticas e interações mente-matéria. O desafio do ponto de vista científico é como levar essas experiências ao laboratório, permitindo que sejam estudadas sob condições controladas, onde possamos diferenciar coincidências de efeitos reais. Em relação à precognição, diversos experimentos indicam que temos a capacidade de prever o que está prestes a acontecer, mesmo em situações em que não é possível fazer inferências. Também realizamos muitos experimentos que mostram que, através da clarividência, podemos perceber eventos que ocorrem à distância, mesmo que não visualmente. Isso sugere que, de alguma forma, temos a capacidade de perceber tanto através do espaço quanto do tempo. Outra área de pesquisa é a questão da sobrevivência da consciência após a morte do corpo. Será que a consciência é parte do corpo ou não? Elas claramente interagem de várias maneiras, mas talvez a consciência não dependa do corpo. Esses estudos sobre sobrevivência incluem investigações sobre mediunidade, EQMS e fenômenos semelhantes. Algumas dessas experiências podem ser trazidas ao laboratório para verificar se, por exemplo, um médium que afirma se comunicar com uma pessoa falecida realmente obtém informações precisas em condições em que não pode simular ou obter dados de outras maneiras. Assim, podemos confirmar que isso ocorre em algumas situações. É possível que sejamos capazes de muito mais do que imaginamos atualmente. Do ponto de vista científico, esses fenômenos não deveriam acontecer, mas acontecem. Isso indica que podemos estar perdendo de vista algo muito importante, e quero entender o que isso significa. Sou Rupert Sheldrake, biólogo com pesquisas realizadas em Cambridge sobre o desenvolvimento de plantas. Também lecionei em Cambridge e fui bolsista no Clare College. Estudei filosofia em Harvard, focando em história e filosofia da ciência. Minha motivação foi perceber que a biologia havia se tornado muito restrita devido à teoria mecanicista da vida, que vê animais e plantas como máquinas e as pessoas da mesma forma. Queria explorar uma abordagem científica mais ampla e inclusiva. Desde então, venho investigando ressonância mórfica, memória na natureza e habilidades inexplicáveis de animais e humanos. Há uma quantidade significativa de evidências sobre esses fenômenos, com anos de pesquisa realizada por físicos e parapsicólogos. Contudo, do ponto de vista materialista, toda atividade mental é vista como algo localizado apenas na cabeça. Por exemplo, se eu estou pensando em você, que está a 100 km de distância, e você começa a pensar em mim, quando eu ligo e você diz, estava pensando em você, isso é um tipo comum de telepatia que muitos já vivenciaram. Demonstrei, por meio de experimentos controlados e randomizados, que isso não é meramente uma coincidência. No entanto, do ponto de vista materialista, isso é considerado impossível, já que meus pensamentos não poderiam influenciar você à distância. Fenômenos como a telepatia são vistos como impossíveis e, portanto, as evidências que surgem são descartadas. O argumento é que se a maioria das pessoas relata essas experiências, isso apenas indica falta de educação ou compreensão. Mesmo quando há evidências em experimentos científicos, como os meus ou os de Din Hadin, eles são considerados falhos ou errôneos. Este debate não é realmente um diálogo. Trata-se de uma campanha de negação que perdura há décadas. O sistema educacional tem um papel significativo nisso. Muitas pessoas se interessam por esses fenômenos porque realmente ocorrem e impactam suas vidas. No entanto,
A cultura de negação no meio científico leva à percepção de que a ciência é dogmática, estreita e limitada, e, de fato, estão corretas. É realmente lamentável como a ciência praticada atualmente parece um clube exclusivo, onde a única forma de avançar é realizando experimentos que confirmem as hipóteses aceitas sobre o universo. Quando você aponta falhas e diz o modelo está incorreto, a resposta da comunidade científica muitas vezes é: não, continue seguindo o mesmo caminho. Porém, eventualmente, como Thomas S. Kuhn destacou em seu livro sobre revoluções científicas, chegamos a um ponto de ruptura. Nesse momento, há tantas evidências que desafiam as regras do paradigma vigente que se torna necessário descartar esse paradigma por completo. Atualmente, existem cerca de 10 meta-análises de diferentes classes de experimentos que analisam fenômenos psíquicos, publicadas em revistas tradicionais. Mas por que isso ainda gera controvérsia? Os críticos argumentam que os resultados parecem significativos devido a práticas de pesquisa questionáveis, conhecidas como QRPS, Questionable Research Practices. Isso inclui, por exemplo, relatórios seletivos, onde apenas os resultados positivos são divulgados, criando um viés nas análises. Normalmente, eles buscam uma de duas coisas: uma aplicação que seja inegável, frequentemente ligada a ganhos financeiros substanciais, como em Se Você é tão inteligente, vá a Las Vegas e ganhe dinheiro. A outra forma de mudar a percepção das pessoas é por meio de experiências pessoais marcantes. O tabu em torno do tema reflete um acordo social sobre o que pode ou não ser discutido. A ironia é que, apesar da vasta quantidade de evidências científicas que demonstram a validade desses experimentos, o tabu persiste, especialmente no ambiente acadêmico. Enquanto fora da academia as discussões podem fluir mais livremente, dentro da academia convencional, essas questões são frequentemente silenciadas. Quando você sai de uma visão de mundo como essa, você sabe o que vai acontecer, em termos do que seus colegas vão pensar sobre você. Eles diriam: oh, meu Deus, essa pessoa agora se foi, mente fraca. E eles não são mais cientistas realmente confiáveis. É muito verdade que muitos cientistas jovens que ainda não têm estabilidade nas universidades, que começaram a fazer pesquisas sobre meditação, não receberam estabilidade de seus colegas porque seus colegas decidiram que eles realmente não eram academicamente credíveis como pensavam originalmente que eram. Então você sabe que tem uma alta probabilidade de perder sua carreira. Uma das críticas que recebo de colegas mais tradicionais é que se os fenômenos psíquicos fossem realmente verdadeiros, isso abalaria tudo o que sabemos, a ponto de precisarmos descartar nossos livros e recomeçar do zero. Em resposta, digo que isso não é verdade. O que sabemos sobre a física provavelmente continuará inalterado, pois o mundo físico é bastante estável. Da mesma forma, nosso conhecimento em biologia, química e outras áreas também permanecerá o mesmo. Não descartamos a ciência que temos. Ela estabeleceu muitos fatos sobre a natureza e é extremamente eficaz na construção de máquinas. No entanto, falha em compreender a consciência, a interconexão da natureza e nosso papel nela. Essa limitação contribui para a crise ecológica que enfrentamos, evidenciando que a aplicação dessa ciência, sem uma visão mais abrangente, está equivocada. A ciência é uma forma de entender o mundo, oferecendo boas explicações para muitos fenômenos, mas não se sai bem na análise da consciência. Para explorar os fenômenos psíquicos, é necessário revisar algumas suposições que fundamentam o desenvolvimento da ciência. Uma dessas suposições é que tudo começa com a física. Talvez haja algo mais fundamental no mundo físico. Nosso conhecimento interno, embora não tenha características físicas, é inegável e pode ser mais essencial. Se considerarmos as disciplinas científicas como uma hierarquia, com a física na base, poderíamos questionar se há algo que deveria estar abaixo dela. Vários pensadores contemporâneos estão começando a sugerir que informação, mais do que matéria ou energia, é o que realmente fundamenta o universo. Embora mais abstrata do que a fisicalidade, a informação pode originar matéria e energia, formando um universo baseado nesse conceito. Essa ideia está alinhada com muitas tradições esotéricas,
que afirmam que a consciência é mais fundamental do que o mundo físico. De acordo com essas tradições, tudo emerge da consciência, seja na cabala, neoplatonismo ou hermetismo, refletindo uma forma de pensar sobre como a consciência primordial se transforma em realidade. Essa perspectiva é idealista, sugerindo que o mental é a única realidade. O universo, em sua essência, é principalmente mental, e a realidade física surge a partir desse domínio. Quando integramos as descobertas da neurociência da consciência, filosofia da mente e física quântica, constatamos uma convergência na ideia de que a consciência é a única coisa que existe. Assim, a realidade física é uma manifestação disso, revelando que vivemos em um universo mental, onde a mente exerce um poder significativo sobre a matéria, algo que vivenciamos constantemente em nossa saúde e bem-estar. Minha formação acadêmica foi focada em biologia celular, estudando o funcionamento das células. Trabalhei como pesquisador de células-tronco na Faculdade de Medicina da Universidade de Wisconsin, posteriormente, como professor na Universidade de Stanford, onde aprofundei meus conhecimentos sobre epigenética. É crucial entender a diferença entre genética e epigenética. Quando falamos de uma condição sob controle genético, estamos sugerindo que os genes são ativados ou desativados, resultando em doenças. Essa visão nos coloca como vítimas, como se fossemos bombinhas relógio prestes a desenvolver doenças como o câncer. No entanto, a epigenética nos mostra que o ambiente, mais importante, nossa percepção dele, controlam os genes. Se a percepção e o ambiente influenciam a expressão genética, podemos modificar nosso ambiente e controlar nossas percepções. Consciência, estilo de vida e crença são fatores cruciais. Por exemplo, acreditar que temos um gene do câncer pode nos levar a pensar que inevitavelmente desenvolveremos a doença. Porém, não existem genes que causam câncer. Eles apenas estão correlacionados. Muitas pessoas com o gene BRCA1, por exemplo, nunca desenvolvem câncer. É fundamental desmistificar a crença de que somos vítimas, entendendo que nossa consciência desempenha um papel ativo na criação de nossas experiências de vida e na regulação dos genes. Minha jornada me levou a perceber que a mente controla nossa biologia. Quando damos poder a certas crenças, elas influenciam nossa saúde. Se acreditarmos em narrativas negativas, podemos alterar o curso de nossas vidas. É crucial retomar esse poder. Muitos desconsideram o impacto do pensamento positivo, mas isso é um erro. O fenômeno do placebo é um exemplo claro. Ao receber uma pílula que acreditamos ser eficaz, mesmo que seja apenas açúcar, nossa crença na cura pode realmente nos curar. O efeito placebo reflete o poder das crenças e expectativas no processo de cura. Por outro lado, o pensamento negativo também é poderoso, mas com um efeito oposto. A Associação Americana de Psicologia afirma que 90% das consultas médicas são atribuídas ao estresse, que é uma questão de consciência. Controlar o estresse significa controlar a saúde, e é isso que a nova ciência busca abordar. A conexão entre mente e corpo é agora amplamente reconhecida. O próximo passo envolve práticas como afirmações, que são extremamente populares e rivalizam com os livros religiosos em vendas. Essa abordagem existe há muito tempo, em várias formas. Algumas pessoas afirmam que, se você deseja um Mercedes banhado a ouro, basta pensar intensamente nisso e ele aparecerá. Embora a realidade não funcione de maneira tão simples, essa ideia de você cria sua própria realidade pode levar à relutância em aceitar esse conceito, pois soa absurdamente exagerado. De fato, pode parecer um pouco louco. No entanto, isso não significa que as afirmações não tenham efeito ou que não possam influenciar a realidade de alguma maneira. Pessoalmente, com base em meus experimentos,
acredito que nós realmente criamos nossa própria realidade em múltiplas camadas. Essa visão pode ser considerada controversa entre meus colegas, especialmente entre os mais conservadores. No entanto, os dados que coletei e a forma como os interpreto sugerem que, de fato, conseguimos manipular o mundo de maneira literal e não apenas psicológica. Se você olhar para várias tradições espirituais, como as da Índia, verá que a intenção é considerada extremamente importante. Na verdade, o termo em sânscrito é sankalpa. Isso significa que, quando temos uma intenção forte, podemos avançar muito mais rapidamente do que se não tivermos uma. As pessoas podem pensar, bem, isso nem sempre acontece comigo, mas frequentemente notamos que há um nível superficial do intelecto que diz, por exemplo, quero perder peso. No entanto, por baixo disso, pode haver um desejo inconsciente, o que eu chamaria de cérebro de jacaré, que busca alimentos ricos e deliciosos. Muitas vezes, essas intenções entram em conflito. Assim, você pode achar que sua intenção é perder peso, mas pode haver uma intenção mais forte em outra direção ou a sua intenção pode estar distraída. É importante considerar as distrações ou os medos que podem impedir que essa intenção se concretize, como o medo de realmente ter sucesso. Precisamos entender que, durante o desenvolvimento, o cérebro funciona como um computador. No início, ele possui um sistema operacional, mas ainda não tem programas instalados. Nos primeiros 7 anos de vida, a natureza permite que a criança baixe esses programas. Durante esse período, o cérebro opera em um estado de vibração conhecido como teta, que é similar a um estado de hipnose. Nesse estágio, não podemos simplesmente entregar um livro à criança e dizer: estude as regras para ser parte da família ou aprenda as regras da comunidade, já que ela não consegue ler. A verdade é que não é necessário. O cérebro em teta observa tudo ao seu redor, capturando informações como se fosse um gravador de vídeo. Ao observar seus pais e outros ao seu redor, a criança registra esses comportamentos e forma seus próprios programas. Assim, durante os primeiros 7 anos, absorvemos comportamentos de outras pessoas. O problema é que muitos desses programas não são positivos, resultando em um subconsciente que atua como um disco rígido, contendo esses programas. A mente consciente é como a pessoa que digita no teclado, expressando desejos e vontades sobre o que se quer na vida, como saúde, felicidade, relacionamentos saudáveis e um bom emprego. No entanto, quando a mente consciente está ativa 95% do tempo, o comportamento automático é dirigido pelos programas subconscientes que foram instalados. Portanto, a vida que levamos é, em grande parte, um reflexo desses programas. Frequentemente, não nos damos conta dos conceitos que mantemos, como eu não posso fazer isso ou isso é impossível. É interessante notar que, assim como os psicólogos mencionam, nós projetamos no mundo a nossa própria história. Essa projeção age como um filtro, uma lente através da qual interpretamos as experiências. Muitas vezes, temos pensamentos positivos em nossa mente, mas nossas vidas não refletem isso. Quando afirmamos que somos vítimas, estamos nos sentindo impotentes, dizendo: "Ah, isso aconteceu comigo." No entanto, não há vítimas. Nós estamos criando o que vivemos. Para entender isso, olhe para sua vida e veja que as coisas que você deseja atraí-las entram porque você tem um programa que permite isso. Por outro lado, as coisas que você quer e pelas quais luta requerem esforço e suor. A razão para esse esforço é que, muitas vezes, seu programa não apoia esses desejos. A grande questão é: posso mudar esse programa? É importante lembrar que hábitos mentais são difíceis de alterar. Uma vez que um hábito é estabelecido, ele permanece. Por exemplo, você aprendeu a andar antes dos 2 anos, e isso não muda, mesmo que você viva até os 100 anos. Então, se você tem um programa que não deseja e quer mudá-lo, é preciso um método diferente. Muitas pessoas leem livros de autoajuda e conseguem compreender tudo,
Mas quando perguntadas se suas vidas mudaram, muitas respondem que não, apesar de entenderem as informações. Isso acontece porque a mente consciente, que processa essas informações, atua apenas 5% do tempo. O subconsciente controla a maior parte. Para mudar crenças subconscientes, existem 3 métodos. 1. Ouvir gravações de auto-hipnose à noite. 2. Criar e praticar novos hábitos repetidamente. 3. Utilizar técnicas de psicologia energética para alterar programas rapidamente. Esses métodos são essenciais, especialmente agora que o planeta enfrenta desafios significativos. Precisamos transformar nossas crenças, pois elas estão moldando os problemas que enfrentamos. Infelizmente, não chegamos ao mundo com um manual de instruções. Seria tão conveniente ter um guia com um índice onde pudéssemos buscar respostas para perguntas como: por que estou aqui? Tenho um propósito, entre outras. No entanto, não temos isso. O mais próximo que encontramos são as religiões tradicionais, que se prontificam a explicar exatamente qual é o nosso propósito e o que devemos fazer. Contudo, para aqueles que não seguem essas religiões, esse desejo de compreensão persiste. Quando enfrentamos tragédias ou dificuldades, rapidamente nos deparamos com a questão: vivo em um universo sem propósito ou existe algum significado em tudo isso? É uma indagação que todos nós confrontamos em algum momento da vida. No fim das contas, o aprendizado mais valioso vem de dentro de nós mesmos. Meu pai era um artista e me ensinou a observar o mundo ao nosso redor. Crescemos no interior, e eu costumava passar muito tempo sozinho, observando o céu e o clima. Ele tinha uma habilidade especial de perceber de onde o vento soprava e prestava atenção ao crescimento das folhas. Fomos obrigados a ir à capela 2 vezes por dia, fazendo nossas orações de manhã e à noite ao lado da cama. Com o tempo, encontrei segurança na prática da oração. Mais tarde, ingressei em uma escola de meditação em Londres, onde permaneci por 20 anos. Recebi um mantra, um som que, à primeira vista, parecia sem sentido. A ideia era repetir esse som, pois a meditação não se trata de afastar os pensamentos, algo impossível. Em vez disso, oferecemos uma alternativa, como esse mantra. Mesmo que o repita apenas algumas vezes, durante esses breves momentos, sua atenção se desvia dos pensamentos e se concentra no mantra. Quanto mais você se fixa em algo, mais ele se amplifica, certo? Da mesma forma, se você se preocupa com um problema, ele se torna maior. Mas ao direcionar sua atenção para outra coisa, o problema diminui. A atenção é realmente a força vital que dá vida às coisas. Assim, se você mudar seu foco, seu pensamento se reduz. É assim que a meditação funciona. Ao longo da minha vida, viajei e vivi muitas experiências, mas essa prática de meditação, que sigo religiosamente todas as manhãs e noites, continua sendo fundamental para mim. Considero isso meu trabalho até hoje. Refletindo sobre aquela voz interior, adoro como Michael Singer aborda isso em seu livro A Alma Desgarrada. Ele descreve o fluxo constante de pensamentos na mente, essa mente de macaco que todos nós temos, cheia de tagarelices e diálogos internos. Ele se refere a isso como um colega de quarto irritante, e muitas pessoas se identificam profundamente com essa voz. Elas acreditam que esses pensamentos e memórias são quem realmente são. Mas isso pode ser uma armadilha perigosa. Essa voz não representa nossa verdadeira essência, que é uma consciência mais profunda e elevada. No entanto, podemos nos distanciar dessa identificação ao nos interiorizarmos. Muitos cientistas, filósofos, artistas e músicos descobriram formas de acessar essa mente universal, acalmando a voz interna e se abrindo para uma criatividade plena. Entrar nesse espaço hipnagógico pode ser uma fonte rica de criatividade, compreensão, insights e orientação. Como seres sencientes, todos nós temos a capacidade de meditar e explorar nossa consciência, desvendando mais sobre nós mesmos e nossa relação com o universo. Podemos imaginar um paralelo entre nossa compreensão do mundo físico e a própria consciência. A mente consciente está intimamente ligada à física clássica,
que, de certa forma, refina nosso senso comum. É a realidade como a percebemos, e nossa consciência também é real. Contudo, ao aprofundarmos, percebemos que o mundo é mais complexo, assim como a física quântica e nuclear. A meditação nos permite acessar esse nível mais profundo, onde nos conectamos com o subconsciente. Descendo nesse nível, não sabemos exatamente onde ele termina, mas podemos pensar nele tanto no sentido físico quanto mental. Nas tradições mágicas, esse estado é descrito como gnose ou, para os yogis, samadhi, que é uma consciência profunda que ainda permite a ação. Nesse nível, mental e físico estão entrelaçados. Assim, se eu tiver uma intenção clara nesse estado profundo, isso pode se manifestar no mundo físico. Essa ideia está enraizada na tradição yogi, onde os siddhis são os poderes especiais que surgem da meditação. Um pensamento ou intenção simples, em um estado mental profundo, pode ter um grande impacto no mundo físico. Contudo, dentro da tradição mágica, há um cuidado em evitar a magia negra, que é a manipulação do livre-arbítrio de outra pessoa. É comum encontrar histórias que retratam personagens como Darth Vader, que, seduzido pelo poder, começa a usar suas habilidades para fins egoístas. A forma como decidimos utilizar esse poder é o que pode distorcer suas implicações éticas. Então, cada um de nós é mais do que apenas um corpo físico. Descobri que há muito mais em nossa realidade do que fomos levados a acreditar, mas não fomos ensinados a explorá-la. E a intuição é realmente sua conexão com seu eu superior ou sua alma, ou seu espírito, ou sua fonte, ou como quisermos chamar. A mente é o que decide quanto do espírito ou da alma é permitido transparecer. E para mim, é isso que significa ter uma mente aberta versus uma mente fechada. Pessoas que têm uma mente mais fechada lutam mais, porque permitem menos de sua intuição ou de seu espírito vir e se expressar através de seu corpo físico. Então a mente literalmente age como um filtro. Você tem a escolha de quanto quer abrir essa mente. E quando você permite sua intuição, ela sempre o guiará para o que é melhor para você. O que isso me faz sentir? Isso me faz sentir expandido ou pequeno? E isso é uma coisa que não te ensinam nas escolas ou na faculdade. Ninguém te pergunta como isso te faz sentir, incluindo qual carreira você escolhe. Uma das consequências de uma visão materialista da relação entre cérebro e mente é a ideia de que a consciência e a percepção são meros efeitos colaterais do processamento cerebral. Isso resulta em uma visão nihilista do universo, onde nada parece ter significado ou propósito. De certa forma, essa é a lógica que rege a civilização moderna. A melhor abordagem em um universo sem sentido é acumular o máximo de bens possíveis. Essa perspectiva leva à crença de que a vida carece de significado e que estamos completamente isolados uns dos outros. Isso, por sua vez, intensifica a ganância, pois os vícios humanos se tornam mais evidentes. A necessidade de cuidar de si mesmo prevalece, desconsiderando o sofrimento alheio, como a fome de pessoas em outras partes do mundo. Essa visão da realidade tem nos levado a criar distrações como forma de fuga, e não há nada de errado em buscar escapismo. Às vezes, o mundo se torna tão opressivo que sentimos necessidade de nos afastar dele. Contudo, não está claro se essas distrações nos ajudam a entender o que realmente está acontecendo ao nosso redor. É alarmante e trágico, e deveria incentivar qualquer pessoa que ouça essas palavras a levar esse trabalho a sério. A elevação da consciência é, de fato, uma forma de salvação. Ela nos resgata do abismo de escuridão e ignorância que chamamos de mundo. O amor infinito e a realização plena são o que podemos considerar nosso verdadeiro lar, de onde viemos. De alguma maneira, nos afastamos desse estado e perdemos o paraíso, caindo neste mundo. A condição humana, perdida em pensamentos, é, na verdade, um estado de escuridão. A sabedoria humana é considerada loucura diante do divino,
E o conhecimento que temos é, em última análise, ignorância. A verdadeira sabedoria ou fé reside em um nível mais elevado, quando começamos a agir a partir desse espaço interior, em vez de apenas do exterior. Se você deseja sinceramente a verdade, seja amor, paz ou conhecimento verdadeiro, gradualmente encontrará dentro de si uma força que o guia nessa direção. A liberdade, assim, pode ser vista como uma companheira que o conduz pelo caminho. Geralmente, leva um tempo para se acostumar, especialmente se você não está habituado a isso, e o medo é um obstáculo que precisamos superar. Muito depende da sua determinação e do quanto você realmente deseja ser livre. Um dos problemas com a sociedade e a forma como vivemos atualmente é que estamos condicionadas a agir a partir do medo. As notícias da mídia nos inundam com esse sentimento, e até mesmo nosso sistema financeiro é impulsionado pelo receio de não termos dinheiro suficiente. Contudo, é exatamente esse medo que gera os problemas. Ele nos isola da conexão com nosso espírito, nosso eu superior ou nossa fonte, nos afasta da nossa intuição. Portanto, meu trabalho é sempre manter essa conexão e não acreditar nas mensagens que esse paradigma nos impõe constantemente. Quando as pessoas me dizem, o que você está dizendo é maravilhoso, mas não é prático para esta vida. Precisamos estar em modo de sobrevivência. Minha resposta é, eu costumava estar nesse modo, e isso me trouxe câncer. Então, recuso-me a viver assim novamente. Eu me sentia deprimido com o estado do mundo, especialmente em relação ao uso inadequado da terra e das plantas. No entanto, a verdadeira depressão durou vários anos e começou quando eu tinha 47 anos, após uma grande experiência amorosa que me virou de cabeça para baixo. Isso, de certa forma, mudou o rumo da minha vida. Passei um tempo vagando, sem saber realmente para onde ir ou o que fazer. Então conheço bem o desespero e a depressão. O mundo está cheio de bons conselhos, não é? Muitas vezes, penso que uma das coisas mais práticas é simplesmente sair para dar uma volta, abrir a janela e observar se há outras pessoas lá fora. Algumas podem estar em uma situação ainda pior do que a sua, e assim uma coisa leva a outra. Como dizem, o tempo cura. Às vezes, você só precisa ter paciência e esperar. Para muitos de nós, em algum momento da vida, as nuvens se dissipam. As pessoas costumam me perguntar, é só sobre pensamento positivo? Não, definitivamente não é isso. Trata-se de ser você mesmo. Quando você está sendo autêntico, pode ter dias ruins, e não há problema em sentir isso. É importante abraçar cada parte de si, incluindo aquelas que estão em luta ou que não se sentem bem. Isso também passará. O próximo passo é manter uma visão otimista sobre o futuro. Para mim, ser otimista é muito diferente de simplesmente ser positivo. Ser otimista significa que, embora eu não me sinta bem agora, isso não significa que será assim para sempre. Amanhã pode ser diferente. Você é uma expressão do divino, de Deus ou da fonte. Portanto, se você simplesmente permitir que seu espírito se manifeste e confiar que ele veio aqui com propósito, o que é verdadeiramente seu se revelará. Esse é um conceito fundamental, e percebi, após voltar da minha jornada de coma, que a maioria dos problemas do nosso mundo não se deve a eu não amar o próximo o suficiente, ou a não amar meu inimigo bastante, mas sim a não me amar o suficiente. A história fascinante por trás dessa nova ciência é que a programação molda nossas vidas, e os pais são os programadores. Se eles soubessem que as palavras que dizem a uma criança influenciam seu futuro, começariam a falar de forma diferente. Em vez de críticas como, isso não é bom o suficiente, ou, quem você pensa que é, os pais deveriam reconhecer o potencial da criança. Lembre-se de que uma criança com menos de 7 anos não está racionalizando, ela é como uma gravação. Mensagens negativas, como não é digno ou não merece, são prejudiciais. É mais eficaz dizer, você é incrível, você é inteligente, e você pode fazer qualquer coisa. Esses programas positivos empoderam a criança. Precisamos reconhecer a importância de sermos pais conscientes. Se ambos os pais adotarem essa abordagem,
poderão reescrever os programas negativos e criar uma geração verdadeiramente poderosa. Essa é uma lição crucial que precisamos aprender neste mundo, especialmente diante da contínua violência, guerras e conflitos. A humanidade, em seu estágio atual de desenvolvimento, ainda está em uma fase bastante primitiva. É hora de despertarmos e reconhecermos nossa responsabilidade. A ciência materialista tem promovido a ideia de que somos todos separados, e a interpretação equivocada da evolução darwiniana, como a sobrevivência do mais apto, distorce a verdadeira natureza do processo evolutivo. Na realidade, os biólogos modernos destacam a importância da colaboração e da cooperação na biologia. O sucesso biológico se baseia nisso, enquanto a humanidade destrói nosso planeta. Esse egoísmo ganancioso e a polarização da riqueza são alarmantes. Recentemente, vi que as 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos possuem mais riqueza do que 60% da população mais pobre. Isso é inaceitável e se reflete globalmente. Embora enriquecer traga várias vantagens e a promessa de uma vida mais confortável, conheço muitas pessoas ricas que são profundamente infelizes. Elas descobriram que, apesar dos confortos materiais, isso não responde à pergunta fundamental sobre quem realmente somos, nem à questão da morte e do que pensamos sobre isso. Minha esposa, minha família, minha casa, meu emprego, minha posição, meu dinheiro. O que realmente podemos levar além do túmulo? Essa é uma pergunta importante. O que posso levar comigo? Tudo o mais deixamos para trás. Ao chegar na minha idade, isso se torna muito claro. Nuvens passam, as estações mudam, tudo no mundo está em constante movimento. Essa é a essência da vida. Mas a quietude, essa permanece eterna e imutável. Ela está aqui, na França, na Austrália. A mesma quietude, sempre presente, sempre agora. É fundamental estarmos presentes. Se você perguntar a alguém, quando você foi verdadeiramente feliz, a maioria dirá que foi há muitos anos, muitas vezes na infância. Sem entender o porquê, eles se lembram de momentos simples de felicidade. Quando pedem para descrever, frequentemente falam sobre estar presente, observando o sol, desfrutando da praia, acariciando um cachorro ou olhando em seus olhos. Esses são momentos de verdadeira percepção. E, curiosamente, as pessoas guardam essas memórias por toda a vida, pois são experiências que tocam a essência do que é real na vida. Isso não quer dizer que todos os problemas vão desaparecer de repente. A vida sempre traz estresses e desafios. Mas, independentemente do que aconteça, no final, tudo vai ficar bem. Se não está bem agora, isso significa que ainda não chegou ao fim. Nem a morte é definitiva, nem deve ser algo a temer. No final das contas, são as ações que tomamos neste mundo que contribuem para nosso crescimento espiritual. Se as pessoas acreditassem apenas que há uma vida após a morte maravilhosa, poderiam pensar: minha vida aqui é miserável, vou simplesmente escapar para lá. Esse é um pensamento equivocado, pois não se pode evitar os problemas da vida através do suicídio ou de qualquer outra forma de fuga. É essencial entender que a única saída é através das experiências. Quanto mais amor trouxermos para este mundo, mais crescemos como almas. Essa é a verdadeira razão pela qual o universo existe, para que os seres sencientes façam descobertas, aprendam e ensinem juntos em direção à compreensão de sua conexão com tudo. Como cientista, eu não acreditava em espiritualidade, pois fui condicionado a pensar que os genes controlam a vida. Mas, ao perceber como o ambiente influencia as células, reconheci que não existem duas pessoas exatamente iguais. Nossa identidade é formada por receptores de proteínas, como antenas que captam sinais. Esses receptores, chamados de receptores do eu, recebem suas transmissões do ambiente, não de dentro da célula. Isso me levou a entender que minha identidade é influenciada por fatores externos. A morte, então, não é um fim, mas sim como se a televisão tivesse quebrado, enquanto a transmissão continua. Você permanece como espírito, em uma forma diferente.
A reencarnação é a manifestação física dessa continuidade. Ao reconhecer que somos entidades espirituais, o medo da morte se dissipa. O que chamamos de campo, forças invisíveis que afetam o mundo físico, é a mesma essência que chamamos de espírito. Assim, a antiga espiritualidade e a ciência moderna estão convergindo em uma única verdade. Adoro essa citação de Nikola Tesla. Quando a ciência começa a explorar fenômenos não físicos, descobrirá mais na primeira década do que em toda a revolução científica anterior. Sinto que estamos prestes a entrar nessa nova fase agora. O mundo está à beira de uma revolução no pensamento que deveria ter ocorrido há muito tempo. É urgente que encontremos um senso de reconexão espiritual no Ocidente. A secularização extrema e o abandono da religião tradicional em favor de uma visão científica deixaram uma lacuna, resultando em uma perspectiva estreita sobre a natureza e a consciência humana, além de impactos destrutivos no meio ambiente. Antes de Descartes, a visão medieval na Europa via a natureza como viva. A terra, os animais e as plantas possuíam almas. Precisamos retornar a esse entendimento e reconectar-nos com o espírito, com a terra e o cosmos, além da consciência humana. As práticas espirituais são fundamentais, pois muitas vezes só fazem sentido por meio da experiência direta. Meditação, conexão com a natureza, relacionamentos com plantas, peregrinações, festivais, rituais e até mesmo esporte são formas de alcançar estados alterados de consciência. A grande questão que todos enfrentam é: quem sou eu? A única constante em mim é minha consciência do que acontece ao meu redor. Essa consciência é um milagre presente em todos nós. É poderoso perceber que a maior criatividade do universo habita dentro de nós. Quando vivenciamos isso, nosso coração se abre para um profundo sentimento de felicidade, alegria e admiração. Os místicos costumam afirmar que o mundo exterior é perfeito, funcionando exatamente como deveria, mesmo em situações adversas. Essa visão de interconexão e perfeição é algo que se revela em nossas jornadas. Pessoalmente, percebi não apenas a vida após a morte, mas a unidade com o divino, algo que nunca teria considerado com base em minhas crenças anteriores. Essa lição, infelizmente, foi esquecida por muitos sistemas religiosos. Somos parte de um espírito universal, com propósito e significado em nossas vidas. Se pensarmos em bolas de discoteca, cada ponto de luz representa um ser humano. Se cada ponto acreditar que é separado dos outros, começamos a competir e lutar entre nós, como se o todo estivesse em conflito consigo mesmo. Porém, ao morrer, percebemos que todos somos da mesma fonte. Na verdade, somos o universo observando a si mesmo. Dessa perspectiva, o universo existe por um motivo, e somos a parte do universo que é autoconsciente. Nossa alma é essa centelha divina que ilumina cada um de nós. Há esperança. A vida é mais profunda do que aparenta. O conhecimento real não é algo que aprendemos apenas através de descrições, mas sim por revelação. Como diz Isaías 55, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Você é profundamente amado e estimado para sempre, e será cuidado. Você é profundamente amado e estimado para sempre, e será cuidado.